Pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Nerer. Estamos aqui aproveitando a oportunidade, que nos foi dado de estar aí gravando, esse vídeo aí para vocês, essa pregação da palavra de Deus. Amém, pessoal? E graças a Deus porque estamos envolvidos, nessa tão grande obra e não podemos parar. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar aqui contigo, está em Números, capítulo 10, a partir do versículo 33, 10, 33, que diz assim: Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor, e ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos a palavra do Senhor, Deus tirou, um povo de uma escravidão, aonde o povo de Israel estava sendo escravizado, por Faraó, e Deus levanta Moisés como líder para conduzir o povo, e Deus começa, a conduzir o povo pelo deserto, e o povo já não era mais escravo, o povo já era livre. Amém, pessoal? E diz, o versículo 33, do capítulo 10, que partindo, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, o povo estava no deserto, apenas caminhando por 3 dias, irmãos. E o povo, no versículo 1 do capítulo 11, o povo já começou a reclamar. O povo já começou a murmurar. Antes, o povo estava sendo escravizado, açoitado, ali sob trabalho forçado, e agora o povo estava livre da escravidão, caminho de 3 dias pelo deserto, mas já estava se queixando, já estava reclamando. Queixou-se o povo de sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidade do arraial. Irmão, a extremidade do arraial era aquele povo que estava lá atrás. Moisés estava lá na frente com a arca do Senhor, e tinha um povo que estava lá atrás, a extremidade do arraial. E esse povo que estava lá atrás começou a murmurar. Irmão, Deus nos chamou não para estar lá atrás, Deus nos chamou para estar na frente. E hoje também não é diferente. Dentro da igreja o Senhor nos chamou, para caminhar, para fazer a obra, para viver o melhor de Deus nessa terra, para receber do Senhor tudo que foi proposto, as promessas de Deus na nossa vida. E aquele povo que fica lá atrás é um povo desanimado, é um povo prostrado, é um povo que reclama de tudo. Deus está abençoando, mas o povo está reclamando. O culto termina 9 horas. Se terminou 9h30, o povo está reclamando. Se o pastor terminar 5 para as 9, o povo está reclamando que terminou mais cedo. Irmãos, é um povo que está na extremidade, é um povo que está lá atrás, está no final. Irmão, sai lá de trás, vem para frente. Deus te chamou para estar na frente. Deus te chamou para estar envolvido nessa tão grande obra. E ali, irmãos, Deus ouviu e Deus mandou fogo, irmão, no arraial.
E diz que o povo, versículo 2, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo, irmão, se apagou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele lugar, versículo 3, foi chamado de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Irmãos, imagina aí um mau testemunho, irmão. Alguém hoje, no futuro, passando, né, e perguntando, mas que nome estranho, por que foi chamado aqui, por que esse lugar é chamado Tabera? Alguém logo vai dizer, Tabera, aqui caiu o fogo do Senhor no passado. É um povo que Deus libertou, tirou lá do Egito, né, da escravidão de Faraó, e estava aqui caminho do deserto por 3 dias, e o povo estava reclamando, o povo estava, né, se queixando, o povo estava murmurando, e caiu o fogo do céu. Se Moisés não ora, clama ao Senhor, o fogo queimava toda a extremidade, todos aqueles que estavam lá no final do arraial. Olha, irmão, que vergonha. Deus nos chamou, né, para que pudéssemos exaltar e glorificar o nome dele. Então cumpra aí cabalmente o seu ministério, como Paulo falou para Timóteo. Cumpra cabalmente o teu ministério, permaneça naquilo que você aprendeu, irmão. Não murmura. Temos muito mais que agradecer a Deus do que murmurar, irmão. Só que nós herdamos a murmuração desse povo. Temos que olhar pelo que o Senhor já fez na nossa vida. Temos que louvar o Senhor por tudo que Ele já fez, não por aquilo que ainda queremos que Ele faça. Irmão, nós andamos por fé, não andamos por vista. Irmão, em Gênesis capítulo 18, Deus faz uma promessa a Abraão. Ali vai o Senhor e mais dois anjos, irmãos. E ali Deus faz uma promessa. Abraão estava na tenda da congregação. E naquela época, irmãos, a tenda, ela era dividida ao meio, como se fosse uma lona grossa, uma divisão. As mulheres ficavam do lado direito e os homens ficavam do lado esquerdo. E ali os anjos estão conversando com Moisés, com Abraão, e Sara estava na porta da tenda. Ou seja, ali tinha uma divisão, Sara estava do lado direito, na porta da tenda, e Sara ouviu, né, quando o anjo, né, fala com Abraão, Gênesis, tá, irmãos, capítulo 18, deixa eu ler aqui, né, para que possa, os irmãos, não venha pular nada, né, que os irmãos possam entender direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco, irmão, nesta manhã de vitória, né. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Diz assim, 18:9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Irmãos, voltando lá para Números, capítulo 11. Irmãos, quando você se queixa, murmura. Quando você reclama, irmão, Deus ouve. Deus ouve a tua murmuração, a tua reclamação. Quando você reclama, murmura do pastor, dos irmãos da igreja, do teu patrão, no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, na vida dos teus filhos, a situação que você está vivendo, irmão, Deus não tem culpa de nada. Quando você reclama, você murmura, Deus ouve. E o versículo 1, né? Deus, ele se ira. Quando você murmura,
Deus não fica triste nem fica chateado. Deus fica irado e Deus manda fogo. Louvado seja Deus. O fogo hoje, irmãos, ele não vai vir queimando fisicamente nada. Mas o fogo hoje, ele vem, irmãos, destruindo muitas das vezes aquilo que você mais quer, aquilo que você mais gosta, aquilo que mais está no teu coração. Por quê? Porque você tem murmurado. Irmão, vamos ficar com a palavra de Deus. Temos muito mais que agradecer a Deus do que reclamar. Também éramos pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus. Éramos escravizados por Satanás. Amém, pessoal? E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus enviou Jesus como seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E toda a humanidade ainda é pecador. E todos aqueles que creu, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de criatura passaram a ser filhos de Deus. Amém, pessoal? Recebemos a vida eterna. As promessas de Deus na nossa vida, todas vão se cumprir. Então, irmão, seja grato ao Senhor, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez, irmãos. E continua agradecendo pelo que ainda vai fazer por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, continua, né? Aquele lugar foi chamado de Tabera, porque caiu o fogo do Senhor, né? Eu já expliquei aos irmãos. E o versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, que nos dará carne a comer. Irmãos, ali tinha um populacho no meio do povo, no meio daquela grande multidão, né? O que significa populacho? Um grupo menor de pessoas, um grupo pequeno. Irmão, no meio do povo de Israel também saiu um grupo pequeno, estava no meio. Na igreja também tem um grupo pequeno, irmão, no nosso meio, juntamente conosco. Nem todos que estão na igreja estão convertidos. Nem todos que estão na igreja estão no mesmo propósito. E a Bíblia nos diz, né, que as palavras, né, ela corrompem os bons costumes, né? As más conversação, às vezes está fugindo aqui da mente, as más conversação corrompem os bons costumes, irmãos. E aquele populacho, um pequeno grupo que estava no meio, já começou a corromper o povo, né? Dizendo que estava sentindo saudade das comidas, e o povo começa novamente a murmurar, começa a chorar também, sentindo desejo das comidas, quando eles estavam escravizados, quando eles estavam como escravos, irmão, sendo açoitados, presos, não eram livres, não eram libertos. Perdão, irmão. E o populacho, um pequeno grupo que estava no meio, já estava corrompendo o povo com as más conversações. Irmão, escolhe com quem você anda. Anda com pessoas espirituais, anda com pessoas para frente, ande com pessoas, amém, pessoal, que tenham fé, que tenham esperança, amém, irmãos, que dê testemunho de vitória, porque senão, irmãos, vai ser corrompido os seus bons costumes. Lembrando dos peixes que no Egito comiam de graça, dos pepinos, irmão, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Irmãos, o maná era a porção diária que Deus enviava todo dia. Não era para guardar. No outro dia caía maná de novo. E o povo começou a ter saudade de coisas do passado. Perdão, irmão. Porque um grupo pequeno de pessoas, com as más conversações, trazendo lembranças do passado, do Egito, da velha natureza, persuadiu a eles. E eles dizem que não tem mais nada para comer, senão esse maná. Irmãos, que povo infeliz, que ingratidão perante o Senhor, irmãos. E para terminar, era o maná
como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava o povo e o colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo. O seu sabor era como de bolos amassados como azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Irmãos, o povo estava reclamando porque estava sendo persuadido por um populacho, por um pequeno grupo de pessoas. Versículo 6, né, como eu já li. Agora, porém, seca-se a nossa alma. Irmão, o povo não estava reclamando com o Senhor porque eles tinham desejo de comer os pepinos. Ah, Senhor, que vontade de comer os alhos, os pepinos, os alhos silvestres. Mas tu está enviando o maná, Senhor. Obrigado, porque hoje nós somos livres, somos libertos, né? E o maná é a porção diária. Não temos alho, não temos pepino, mas nós louvamos e adoramos o teu nome por esse maná. Não, o povo estava reclamando, dizendo que a sua alma havia se secado, irmãos. Irmão, tem misericórdia, irmão. A alma havia se secado. E só tem agora o que nos resta, esse maná. Irmãos, tem misericórdia. Você tomou café da manhã, vai almoçar, vai lanchar logo mais, vai jantar. E de repente, antes de dormir, tu vai abrir a geladeira e você vai olhar e ainda vai dizer assim: ai, que vontade de comer um biscoito. Não tem nada para comer nessa casa. Irmão, tem misericórdia. Irmão, nós não herdamos aí os nossos irmãos do passado, não, irmãos. Tem misericórdia, irmão. Agradeça a Deus pela porção diária, pelo pão de cada dia. A oração de Jesus que nos ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, irmãos. A oração sacerdotal, o Senhor já orou por nós. Louvado seja Deus. Irmão, não vamos se estender muito a esse vídeo, tá bom, pessoal? Daqui a pouco a internet começa, né?